Olá! Você acredita que a sua empresa coloca pré-requisitos demais para os candidatos a uma vaga? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo e tenho certeza que a gente vai poder construir umas boas reflexões. Quando eu estava diretamente ligada a RH dentro de empresas, né, hoje eu só trabalho mais voltado aí para a área de cursos, consultoria, enfim, mas na época que eu estava ali na linha de frente mesmo, na coordenação da área de seleção ou fazendo seleção, eu via muitas vezes as empresas pedindo candidatos que tivessem vários pré-requisitos que ela nunca ia usar. E isso dificultava muito o nosso processo seletivo, tanto para encontrar os candidatos, quanto, depois de contratá-los, mantê-los dentro da empresa. Então, eu vou contar aí algumas histórias que eu vivenciei. Nós tínhamos uma vaga, eu trabalhava numa empresa nacional, que não importava e não exportava, e nós tínhamos uma vaga para a área de contabilidade e foi exigido, né, o inglês fluente. Nós tínhamos vários candidatos e acabamos ficando, né, com o candidato, os finalistas que tinham inglês fluente. Muito bem, contratamos. O candidato, logo que ele foi admitido, ele já perguntou, né, falou que achou estranho pedir inglês e queria saber em que momento que ele ia poder usar esse inglês na empresa. Uma vez que ele tinha investido em curso, ele tinha interesse em praticar a língua. Então, ele foi informado que ele não ia precisar usar ali na empresa nem para falar hello, bye. Então, o candidato ficou super frustrado e questionou o RH depois de um tempo, dizendo: por que vocês cobram algo que vocês não precisam? Isso foi bastante interessante porque a partir daquele momento eu comecei a refletir sobre isso. Então vamos lá, para os contras que nós temos quando a gente faz isso, né? Eu estou citando o caso do inglês, mas tem vários outros pré-requisitos que poderiam ser dispensados e trocados por alguns que de fato a empresa usa. No caso do inglês, talvez fosse mais interessante para algumas vagas a gente exigir que o candidato tivesse um português correto, tanto na escrita quanto na fala, que nós dessemos mais ênfase a essa questão do português, né, da escrita, de uma escrita dentro do mundo corporativo, enfim, talvez agregasse muito mais, ou focar mais na comunicação em si, né, numa comunicação assertiva, enfim, coisas que ele vai usar ali no dia a dia. Então vamos para os contras, né, como eu falei. Esse candidato, ele fez um investimento de tempo e dinheiro, ele espera praticar. Aí ele é contratado e não pratica, ele se frustra. Ele espera, por ter investido na carreira nessa questão da língua, que ele ganhe mais do que a média de mercado. E ele, muitas vezes, não vai ganhar mais por isso. Ele fica muito mais, com uma empregabilidade muito maior, ou seja, é muito mais fácil outras empresas tirá-lo de você, empresa, porque ele tem o inglês e na outra talvez precise de verdade do inglês e tem poucos profissionais que têm, então vão tirá-lo de você. Então percebe como tem uma série de contras. Qual que é o a favor? É que a gente está olhando pelo prisma que ele é uma pessoa que investe na carreira, né, que está buscando se melhorar, enfim, então esse é o aspecto positivo, tá?
Qual outro pré-requisito que às vezes é usado e que eu também questiono? Pós-graduação, por exemplo. A pós-graduação, ela é relevante quando ela está diretamente ligada à área em que a pessoa vai trabalhar. Mas muitas vezes as empresas só exigem que tenha uma pós-graduação e não estão muito focadas, muito atentas a qual pós-graduação que essa pessoa tem. E te pergunto mais, será que não seria melhor a gente alinhar bem as competências comportamentais, que estas são muito mais relevantes do que ele ter um título de especialista, por exemplo? Lógico que eu estou aqui, né, provocando um questionamento, e que sei também que para algumas áreas é fundamental que esse profissional tenha o máximo possível de qualificações, né, de pós, muitas vezes de mestrado, de doutorado, não tenho dúvida disso. Mas o que eu estou falando é que, em linhas gerais, muitas vezes as empresas só colocam os pré-requisitos porque é bonito, porque o concorrente coloca, porque o mercado pede, e não para, né, para pensar especificamente em cada vaga. Então, essa é a provocação que eu quero fazer hoje. Espero que com essa provocação você também reflita e que você tenha argumentos aí para discutir na tua empresa com os demais colegas de RH, com os gestores da empresa, enfim. E uma coisa que eu esqueci de falar é que quando você aumenta os pré-requisitos, você dificulta a seleção, porque você tem menos candidatos com aqueles requisitos, né? Lógico que se o que você está cobrando é o que de fato vai agregar valor à vaga, né, ao cargo em que essa pessoa vai ocupar, não importa se você tem poucos candidatos, você tem que correr atrás e buscar esse candidato, nem que seja com lupa, entende? O que eu estou questionando é quando os requisitos exigidos não são os requisitos que vão ser usados, tá bom? Então, fique bastante atento a isso, se preocupe em analisar sempre, em ter essa análise crítica, porque isso vai fazer toda a diferença se você vai ser um selecionador que simplesmente fecha vagas ou se você é um selecionador que está agregando valor para a sua empresa, tá bom? Se esse papo ajudou, se você julga pertinente essas reflexões, esse conteúdo que o Grupo Desenvolver está promovendo, né, produzindo, deixa aqui nos comentários, né, qual que é a tua opinião a respeito. Se você gostou também, compartilhe com seus colegas de RH, de gestores, né, da tua empresa, compartilhe com amigos que se formaram com você, enfim, nos ajude a levar essas informações e fazer com que a área de gestão de pessoas das empresas fique cada vez mais humanizadas, informadas e possam, de fato, agregar valor aí, né, para a empresa e para a sociedade, tá bom? Então, inscreva-se no nosso canal e espero você no próximo vídeo.